Plainfield, Wisconsin, novembro de 1957. Uma cidade de 700 habitantes, onde todos se conhecem pelo nome, onde as portas ficam destrancadas à noite, onde o crime mais grave em 20 anos foi um cachorro que mordeu o carteiro. Mas em 16 de novembro, um sábado comum, tudo mudou. Bernice Worden não abriu sua loja de ferragens no horário de costume, e seu filho Frank Worden, deputy do condado, entrou na loja vazia naquela tarde para encontrar o registro de vendas ainda aberto, uma anotação à mão, anticongelante, e o nome do último cliente, Ed Gein, e uma trilha de pequenas manchas escuras no chão levando aos fundos da loja. Antes de continuarmos, um aviso importante. Esta é uma história real com descrições sensíveis de crime e violência. O conteúdo é apresentado apenas para fins históricos e educativos, sem intenção de sensacionalismo. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, considere assistir outro vídeo. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. E se você tem coragem de conhecer uma das histórias mais perturbadoras da história real do crime, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a descobrir não é ficção, é algo que realmente aconteceu. A busca por Bernice começou imediatamente, mas foi quando o xerife Art Schley e seus homens chegaram à fazenda de Ed Gein, 8 quilômetros fora da cidade, que a investigação se transformou em algo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. A fazenda ficava isolada no meio de 160 acres cobertos de mato alto, com uma casa deteriorada sem luz elétrica, sem telefone. Ed vivia ali sozinho desde 1945. Os vizinhos tinham histórias sobre cheiros estranhos, fumaça subindo da chaminé em plena madrugada mesmo no verão, Ed caminhando pelos campos carregando sacos grandes. Mas ninguém perguntava por que Ed era estranho, mas parecia inofensivo. O Ed esquisito, não o tipo que você teme, apenas o tipo que você evita. Quando o xerife Schley abriu a porta lateral da casa naquela noite, a primeira coisa que o atingiu foi o cheiro. Algo orgânico, algo em decomposição. A luz da lanterna cortou a escuridão da cozinha e foi então que Art Schley viu algo que o fez recuar instantaneamente. Pendurado no teto como uma carcaça de caça, o corpo mostrava sinais claros de mutilação extrema. Era Bernice Worden. Art Schley, veterano da Segunda Guerra Mundial, virou-se e vomitou violentamente enquanto outro policial caía de joelhos incapaz de respirar e um terceiro saía correndo gritando por rádio que precisavam de reforços. A lanterna se moveu pela cozinha, iluminando pratos sujos, jornais velhos, tudo comum, até que a luz encontrou os armários. Dentro, objetos arredondados com uma textura orgânica estranha. Um dos policiais pegou um e largou imediatamente. Eram calotas cranianas transformadas em recipientes. O armário ao lado guardava caixas com restos humanos preservados em sal, catalogados, guardados como coleções. Mas isso era apenas a cozinha. Quando os policiais exploraram o resto da casa, perceberam algo aterrorizante. Ed Gein não havia apenas cometido assassinatos. Ele havia criado, transformado, construído uma realidade inteira feita de morte. Na sala de estar, sob pilhas de jornais, encontraram móveis cujo material, quando examinado de perto, revelou ser de origem humana. E cada nova descoberta levava a uma pergunta: de onde Ed Gein obteve tanto material? Bernice estava morta há menos de 24 horas, mas os objetos espalhados pela casa, alguns claramente antigos, sugeriam anos de atividade, anos de coleta meticulosa. E você precisa ficar até o final, porque o que a polícia descobriu quando arrombou aquela porta trancada no segundo andar, o projeto que Ed estava construindo peça por peça,
vai mudar sua compreensão sobre até onde a mente humana pode se perder. Para entender Ed Gein, você precisa entender Augusta Wilhelmine Gein. Augusta nasceu em 1878, filha de imigrantes alemães, em uma comunidade luterana rigorosa, onde cresceu ouvindo que o mundo estava corrompido, que os homens eram fracos, que as mulheres eram instrumentos do pecado. Augusta jurou que seria diferente, forte, pura, intocável. Ela se casou com George Gein em 1900, não por amor, mas porque precisava de um homem para comprar terra. George era alcoólatra, passivo, perfeito para seus propósitos. Em 1915, Augusta conseguiu o que queria, uma fazenda isolada perto de Plainfield, longe da cidade, longe da contaminação. Foi lá que ela criou seus 2 filhos, Henry e Edward. A fazenda Gein não era apenas uma propriedade rural, era uma prisão teológica. Todas as manhãs, Augusta acordava os meninos para a leitura bíblica que durava horas, lendo sobre punição divina, mulheres pecaminosas, fogo eterno. Ela enfatizava que todas as mulheres, exceto ela, eram instrumentos de destruição. Ed e Henry não podiam ter amigos, não podiam conversar com meninas. Durante viagens à cidade, Augusta apontava mulheres na rua com comentários depreciativos constantes. George era uma sombra que bebia escondido. Augusta o desprezava abertamente, chamando-o de fraco e inútil. Para Ed, a mensagem era clara. Homens eram fracos, mulheres eram perigosas. Apenas Augusta era pura. E Ed adorava sua mãe. Reverenciava Augusta como figura divina, memorizando cada palavra, executando cada ordem. Quando ela o punia, trancando-o no sótão escuro por horas, ou aplicando métodos severos de disciplina, Ed aceitava como necessário para sua salvação. Henry era diferente e começava a questionar, a perceber que Augusta era tirana. "Mãe, isso não está certo." Ed ouvia esses comentários com ansiedade crescente. Em 1940, George morreu de falência hepática. Augusta nem chorou, dizendo simplesmente: "Deus levou o que era dele." Então, em 1944, aconteceu algo que ninguém explicou. Um incêndio começou nos campos da fazenda. Ed correu pedindo ajuda e, quando o fogo foi controlado, Ed estava em pânico. Ed levou os homens diretamente até o corpo de Henry, encontrado em uma área onde o fogo nem havia chegado, morto, com ferimentos inexplicados. O médico assinou asfixia por inalação de fumaça. A polícia não investigou. Agora eram apenas 2, Augusta e Ed. Em dezembro de 1945, Augusta sofreu o primeiro derrame, ficando parcialmente paralisada, e Ed se tornou seu cuidador total. "Você não presta nem para isso", ela dizia constantemente. Mesmo dependente, Augusta mantinha o controle. Em 29 de dezembro de 1945, Augusta sofreu um segundo derrame, fatal. Ed encontrou-a morta pela manhã e algo dentro dele quebrou. Ele lacrou o quarto dela, pregando tábuas, trancando com cadeado. Aquele quarto permaneceria intocado, preservado como um santuário. O resto da casa apodreceu com pilhas de jornais, pratos empilhados, lixo cobrindo o chão, mas o quarto de Augusta permanecia imaculado, porque para Ed ela ainda estava lá. Não fisicamente, mas a voz continuava, as regras continuavam, o controle continuava. Ed tinha 39 anos e pela primeira vez estava sozinho. Nos primeiros meses tentou manter a rotina indo à cidade, mas as pessoas notavam mudanças. Ele parecia distante, suas conversas ficaram estranhas, fazia comentários perturbadores sobre morte e transformação. E nas noites silenciosas daquela fazenda isolada, Ed começou a preencher o vazio deixado por Augusta de uma forma que desafiaria toda a compreensão. Quando Ed foi preso em 1957, ele confessou 2 assassinatos com calma perturbadora.
O primeiro foi Mary Hogan em dezembro de 1954. 51 anos. Administrava uma taverna em Pine Grove. Naquela noite, clientes entraram e encontraram o lugar vazio com luzes acesas, copos limpos, caixa registradora aberta e evidências de violência. Mary havia desaparecido. O caso esfriou. 3 anos depois, veio Bernice Worden. Quando a polícia encontrou evidências na fazenda de Ed, ele admitiu o crime simplesmente. Durante o interrogatório, quando perguntado sobre Mary Hogan, Ed hesitou apenas um segundo. Ela também. 2 assassinatos, 3 anos de intervalo. Mas isso não explicava o que havia dentro da casa. Se você compartilhar este vídeo, ajuda o canal a crescer e continuar trazendo histórias documentadas que precisam ser conhecidas. O inventário policial levou dias. Na sala de estar, máscaras penduradas na parede feitas à mão com realismo perturbador. A investigação revelou que eram confeccionadas a partir de restos humanos reais, preservados com técnicas específicas. 4 máscaras diferentes. No sótão, 9 máscaras adicionais embrulhadas em jornal. Em um armário do quarto de Ed, peças de vestuário que, quando examinadas, revelaram ser feitas inteiramente de material humano, costuradas com precisão técnica e mostrando sinais claros de uso repetido. Múltiplas peças similares foram encontradas, luminárias com estrutura de metal revestidas com material orgânico humano, utensílios domésticos modificados usando ossos humanos, múltiplos recipientes contendo restos humanos preservados quimicamente, etiquetados e organizados, mobília revestida com material de origem humana, fragmentos ósseos usados como decoração, 40 objetos catalogados oficialmente, todos confeccionados pelo menos parcialmente a partir de restos humanos. Ed confessou 2 assassinatos. De onde veio todo esse material? A resposta veio quando a polícia vasculhou os registros de Ed, encontrando pilhas de jornais velhos, mas ele não guardava jornais inteiros, recortava seções específicas, centenas de recortes, todos da mesma seção, obituários, especificamente obituários de mulheres entre 40 e 60 anos, e ao lado de alguns, Ed havia anotado datas, nomes de cemitérios, às vezes apenas verificar. Um investigador teve uma intuição perturbadora e verificou um dos túmulos. A terra tinha sido movida, recentemente cavada e mal reenterrada. Quando abriram o caixão, estava vazio. A exumação sistemática começou. Dos 42 túmulos marcados, 9 estavam violados, com caixões abertos e corpos desaparecidos ou parcialmente removidos. Ed confessou tudo calmamente. Começou em 1947, 2 anos após a morte de Augusta, lendo obituários procurando mulheres parecidas com sua mãe. Quando encontrava uma adequada, esperava o funeral, esperava alguns dias e então à noite ia ao cemitério. Ed descrevia o processo com detalhes técnicos, como escavava em noites sem lua, como acessava os caixões, como removia apenas as partes específicas que precisava, como preservava o material usando sal e produtos químicos, técnicas que aprendeu processando animais na fazenda. Às vezes, eu pegava o corpo inteiro e deixava em casa por alguns dias para a companhia, mas depois começava o processo de preservação. Entre 1947 e 1952, Ed visitou cemitérios pelo menos 40 vezes. 9 vezes conseguiu o que queria. E então, parou. Ficou difícil. Eu estava ficando mais velho e o material não se mantinha como eu queria. Eu precisava de algo mais recente. Foi aí que Mary Hogan entrou na história. Ed Gein não era movido por motivações de natureza criminal comum. As avaliações psiquiátricas, e foram extensas, concluíram isso. Não havia o componente típico esperado em crimes dessa natureza. Então o que era? A resposta estava no quarto lacrado de Augusta.
Quando os investigadores arrombaram a porta, encontraram preservação perfeita e algo inesperado. Um diário escondido sob o colchão com páginas escritas por Ed após a morte de Augusta. Ed escrevia para ela, conversava, pedia perdão e descrevia seus rituais noturnos. "Mãe, hoje eu me senti completo novamente", dizia uma entrada de 1949. "Usei as roupas especiais e dançamos na sala. Você estava certa. Eu sou fraco quando sou apenas eu, mas quando me transformo, sou forte." Os investigadores vasculharam mais e encontraram sob a cama um baú de madeira contendo objetos completos, funcionais, prontos para uso. Um traje completo, confeccionado inteiramente a partir de material humano preservado, mostrando uso extensivo. Uma máscara facial completa, preservada com estrutura intacta, e luvas confeccionadas de forma similar. Ed estava tentando se transformar fisicamente em sua mãe. Durante interrogatórios, ele descreveu o ritual. Esperava à noite. Acendia velas no quarto de Augusta. Vestia o traje peça por peça. E então eu me sentia completa, limpa, pura, como ela. Ele dançava usando o traje, conversava imitando Augusta, realizava as tarefas dela, dobrava roupas, lia a Bíblia, recitava as regras. Por horas, às vezes a noite toda, Ed existia como Augusta. Eu não tinha mais medo quando era ela. Quando eu, era quebrado, fraco. Mas quando eu era ela... Um psiquiatra perguntou: "Você acreditava que era realmente sua mãe?" Ed pensou: "Não, eu sabia que era eu, mas quando eu me olhava no espelho, quando via a transformação, era o mais perto que eu conseguia de ter ela de volta, de não estar sozinho. O traje não estava completo, Ed estava aperfeiçoando. Foi por isso que cometeu o crime contra Mary Hogan em 1954. Precisava de material mais recente para reparar as peças deteriorando, e Bernice Worden, em 1957, foi a tentativa mais recente. Eu ia terminar mais alguns ajustes, e então eu teria algo que duraria, algo perfeito. Ed não estava tentando mudar de identidade no sentido comum. Estava tentando literalmente incorporar Augusta, recriá-la através de um processo que desafiava toda a lógica, criar uma presença física na qual ela pudesse existir novamente. Mas há um detalhe que transforma Ed Gein em algo que mudou para sempre, como entendemos o crime serial. 3 semanas após a prisão, um técnico forense encontrou embaixo de revistas velhas um caderno. Este continha desenhos, não rabiscos, mas projetos detalhados, diagramas técnicos, plantas. Na primeira página, um esboço com marcações indicando procedimentos específicos, como um manual técnico. Páginas seguintes mostravam detalhes de montagem, técnicas de preservação. E então, na página 15, havia algo que fez o investigador parar. Um projeto completo, uma reconstrução específica e ao lado em letra trêmula, Mãe, versão final. Ed não estava apenas criando objetos, estava tentando reconstruir fisicamente sua mãe. O caderno continha listas com nomes de mulheres, idades, descrições físicas, altura adequada, estrutura facial próxima. Ed estava fazendo seleção meticulosa. Segundo os desenhos, ele tinha grande parte do que precisava, faltando apenas alguns ajustes finais. Bernice Worden não foi escolhida aleatoriamente. Ed a observava há meses, porque ela tinha características específicas que ele considerava adequadas. "Quando eu terminasse", Ed disse depois que o caderno foi apresentado, "eu ia criar algo permanente. E então ela estaria aqui, realmente aqui, não apenas a transformação temporária, mas ela completa." Um psiquiatra perguntou o que ele planejava fazer. Ed pensou: mantê-la no quarto dela, sentar, conversar, como fazíamos antes. Ela estaria de volta e eu não estaria sozinho nunca mais.
Ele falava como se fosse perfeitamente lógico e sua voz não mostrava consciência de que estava descrevendo algo impossível e profundamente perturbado. Este caderno mudou a investigação criminal moderna. Ed não agia por impulso. Havia planejamento meticuloso, objetivos de longo prazo, um projeto elaborado. O FBI enviou sua primeira equipe de análise comportamental em janeiro de 1958, e essas entrevistas formaram a base da Unidade de Ciências Comportamentais. Antes de Ed, investigadores procuravam criminosos óbvios. Ed ensinou que os mais perigosos são os invisíveis, os quietos, os que parecem apenas excêntricos, os que planejam em silêncio por anos. Mas precisamos parar, porque em meio ao horror há algo que não podemos esquecer. 2 mulheres tiveram suas vidas tiradas, porque Ed Gein olhou para elas como meio para um fim impossível. Mary Hogan tinha 51 anos em dezembro de 1954. Vivia em Pine Grove. Administrava a taverna que herdou do pai sozinha 7 dias por semana. Conhecida por não tolerar comportamento inadequado e por ter senso de humor que fazia até os clientes sérios rirem. Sozinha, mas não solitária, tinha amigos, rotina, jogava cartas às terças, ia à missa aos domingos onde cantava os hinos em voz alta. Na manhã de 8 de dezembro, Mary abriu o bar às 10 como sempre. Estava de bom humor porque tinha recebido uma encomenda esperada. Por volta das 3 da tarde, Ed Gein entrou. Mary o conhecia, o tratava com cordialidade profissional. Ed perguntou se Mary estava sozinha. Ela confirmou. Foi então que o crime ocorreu. A irmã de Mary foi notificada 3 dias depois e viajou para Pine Grove, entrando no apartamento onde encontrou tudo como Mary havia deixado. Cama feita, roupas dobradas, planos para o Natal no calendário. Mary tinha comprado presentes para 3 sobrinhas, embrulhados, guardados no armário com cartões já escritos. Ela nunca mais foi vista até 16 de novembro de 1957, quando evidências foram encontradas na fazenda de Ed. 3 anos. A família passou 3 anos sem saber. Bernice Warden tinha 58 anos. Viúva há 12 anos, criou o filho sozinha, trabalhou 2 empregos para pagar faculdade. Administrava a loja de ferragens há quase 20 anos, conhecia cada cliente pelo nome. Gostava de pássaros, mantinha um caderno anotando espécies, 47 diferentes, no verão de 1957. Na manhã de 16 de novembro, Bernice abriu a loja às 7. Estava frio e vestiu seu suéter verde, presente do filho. Ed entrou por volta das 9h30 e pediu anticongelante. Bernice anotou no registro: Ed Gein, anticongelante, 1050. Últimas palavras que escreveu. O crime foi cometido quando Bernice estava sozinha na loja. Frank Jr. encontrou a loja vazia às 5 da tarde e soube imediatamente. Sua mãe jamais deixaria a loja destrancada. Jamais sairia sem avisar. Quando viu o nome Ed Gein no registro, algo clicou. Horas depois, Frank teve que fazer a identificação formal. Bernice tinha planos. Ia visitar uma amiga, ia a um casamento, tinha plantado bulbos de tulipa porque sempre dizia que eram sua flor favorita. As tulipas brotaram na primavera de 1958, mas Bernice não estava lá. Como isso foi possível? Como Ed fez tudo isso por tantos anos sem que ninguém percebesse? Plainfield tinha 700 habitantes, o tipo de comunidade onde todo mundo se conhece. Mas essa proximidade tinha um lado: a normalização do comportamento excêntrico. Ed era o Ed. E todo mundo sabia que ele era diferente, mas ele também parecia inofensivo, ajudava vizinhos, fazia trabalhos ocasionais. Ele era estranho, mas não aparentava perigo. Vizinhos visitaram a fazenda durante os anos 1950, descrevendo odores fortes e perturbadores. Mas Ed tinha explicações que pareciam plausíveis. Ed fazia comentários inadequados sobre pessoas, mas era apenas o Ed sendo estranho.
Depois que Mary desapareceu, Ed fez um comentário críptico que as pessoas lembraram depois, mas na época pareceu apenas mais uma estranheza. Quando cemitérios mostraram sinais de violação entre 1947 e 1952, a polícia investigou superficialmente, concluindo vandalismo juvenil. A polícia de Plainfield eram 3 pessoas que lidavam principalmente com infrações menores. Crime violento não existia. 0 casos em 20 anos. Quando Mary desapareceu, houve investigação, mas sem evidências físicas imediatas. O caso esfriou. E Ed? Ninguém suspeitou porque era visivelmente frágil fisicamente, parecia incapaz de atos violentos. Nos anos 1950, você podia viver completamente isolado sem que ninguém achasse problemático. Ed não tinha telefone, eletricidade limitada, passava semanas sem aparecer na cidade, e isso era considerado normal. Não havia serviços sociais robustos, não havia acompanhamento de saúde mental sistemático. Após a morte de Augusta em 1945, Ed ficou completamente sozinho por 12 anos. 12 anos para sua condição psicológica se deteriorar completamente, para obsessões crescerem sem qualquer intervenção. E embora pessoas notassem que ele estava piorando, ninguém tinha estrutura para agir. Há um relatório de 1953 onde o médico anotou: paciente demonstra comportamento excêntrico e possível instabilidade mental. Recomendável observação. Nada foi feito com essa recomendação porque não havia estrutura adequada. Quando Ed foi preso, Plainfield entrou em choque não apenas pela natureza dos crimes, mas pelo reconhecimento de que sinais haviam sido ignorados. O xerife Art Schley nunca se recuperou do que testemunhou, desenvolvendo problemas de saúde mental severos e falecendo prematuramente em 1968, aos 43 anos. Ed foi preso em 1957, mas sua influência permanece até hoje. O julgamento nunca aconteceu. Em janeiro de 1958, foi levado ao tribunal, onde evidências foram apresentadas. Mas quando o juiz perguntou se entendia as acusações, Ed demonstrou desconexão com a realidade. 3 psiquiatras avaliaram sua competência e o veredito foi unânime. Ed era mentalmente incompetente para julgamento, vivia parcialmente em uma realidade construída por ele mesmo, onde lógica normal não se aplicava. Em 6 de janeiro de 1958, Ed foi declarado legalmente insano e enviado para a instituição psiquiátrica para criminosos, não como prisioneiro, mas como paciente, e lá permaneceu por 26 anos. Durante esse período, Ed se tornou o caso de estudo mais documentado em psiquiatria forense americana até aquela data. Ed era cooperativo e aparentemente calmo durante avaliações. Em 1968, 10 anos após internação, foi reavaliado e concluíram que havia estabilizado através de tratamento. Mas o tribunal decidiu mantê-lo institucionalizado porque liberá-lo nunca seria considerado seguro. Ed permaneceu na instituição até sua morte em 26 de julho de 1984, aos 77 anos. Nos últimos anos, mantinha rotina tranquila de leitura e atividades supervisionadas, interagindo educadamente com a equipe médica. Foi enterrado ao lado de sua mãe. O túmulo foi vandalizado repetidamente até que a lápide fosse roubada em 2000. Hoje, o local não tem marcação. A fazenda foi leiloada em março de 1958 e centenas apareceram por curiosidade mórbida. Objetos comuns foram vendidos por valores exorbitantes simplesmente por associação com o caso. Na noite de 20 de março de 1958, a casa foi destruída por incêndio de origem oficialmente indeterminada, embora todos suspeitassem que alguém da comunidade a queimou deliberadamente para apagar aquela lembrança. Mas é impossível esquecer Ed Gein, porque ele transcendeu o caso individual e se tornou um arquétipo cultural. Se você assistiu Psicose, viu elementos inspirados em Ed Gein.
Norman Bates foi criado após o autor ler sobre o caso. Se assistiu O Massacre da Serra Elétrica, viu referências diretas. Se assistiu O Silêncio dos Inocentes, viu aspectos do personagem Buffalo Bill baseados em Ed. Ed criou um molde porque antes dele, criminosos no cinema eram obviamente monstruosos, mas depois dele se tornaram o vizinho aparentemente comum, a pessoa estranha, mas que parece inofensiva. O FBI criou a Behavioral Science Unit, diretamente influenciada pelo caso Gein. As entrevistas com Ed formaram a base dos primeiros perfis psicológicos sistemáticos de criminosos seriais. O termo serial killer nem existia em 1957. Foi desenvolvido nos anos 1970, parcialmente, para categorizar casos como o de Ed. Estudos psiquiátricos modernos usam Ed como caso fundamental de estudo, aparecendo em literatura acadêmica de psicologia forense e programas de treinamento especializados. 70 anos depois, o caso ainda é analisado. Os objetos confeccionados por Ed foram mantidos como evidência por décadas. Em 2008, houve tentativa de leiloá-los, mas a proposta gerou protestos imediatos. O leilão foi cancelado e, em 2009, tudo foi oficialmente destruído. Mas destruir evidências físicas não apaga a memória histórica. Então, voltemos àquela noite de novembro de 1957. O xerife Art Schly entrando naquela casa, descobrindo algo que mudaria sua vida e transformaria nossa compreensão sobre comportamento criminal extremo. A fazenda não existe mais, apenas um campo vazio. Mas se você pesquisar sobre o local hoje, e muitos pesquisam, historiadores, criminologistas, estudiosos, você encontrará um caso que permanece relevante para entender psicologia criminal, falhas sistêmicas e a importância de intervenção em saúde mental. Ed Gein morreu em 1984, mas o caso nunca se torna irrelevante, porque toda vez que surgem notícias sobre crimes cometidos por pessoas aparentemente comuns, que ninguém suspeitava, o caso Ed Gein é referenciado. Ele permanece nas discussões acadêmicas, nos estudos forenses, na consciência coletiva de que aparências podem esconder realidades profundamente perturbadas. Esta é uma das histórias mais estudadas da criminologia real. Mas existem outros casos igualmente significativos. Crimes que mudaram protocolos de investigação e nossa compreensão sobre comportamento criminal extremo. Qual caso histórico você quer que seja analisado? Deixe nos comentários. Se você chegou até aqui e valoriza o conteúdo histórico documentado, apresentado de forma responsável, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque continuaremos trazendo análises de casos que moldaram a criminologia moderna. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.